José Rodrigues Claro, no dia 26 de 10 de 1951, há 70 anos. Nascido aqui em Penha Garcia, fiz a minha vida, por circunstância da vida praticamente fora de Penha Garcia, fiz todo o meu percurso fora, no estrangeiro, no ultramar, enfim, passei por tudo um bocadinho. E em 2002, quando me apresentei, decidi vir radicar-me à minha terra e dedicar a minha capacidade e os meus conhecimentos sempre em prol da freguesia. Portanto, não ficaria bem comigo nem com a minha consciência se não desse o meu contributo à minha freguesia. Os meus pais eram de cá, o meu pai era pedreiro, vivíamos numa família muito humilde, éramos 10 irmãos, as necessidades eram muitas. Eu posso lhe dizer, sem receio nenhum, comecei a guardar cabras aos 6 anos. Aos 7 anos, quando vim para entrar para a escola, já ganhava meio ordenado de mulher em Espanha, que eram 6 pesetas. Fiz aqui a escola primária e depois fiquei sempre a trabalhar no campo até aos 16 anos. Aos 16 anos, por circunstâncias também da pobreza e da nueza que se vivia nesta freguesia, que era mesmo assim, então decidi ir para a França. Mas como na altura, para ir para a França, só se podia ir quem tivesse mais de 17 anos, e eu com 16 já tinha vontade de arranjar vida, então, porque a necessidade me obrigava, então decidi ir para a França, clandestinamente. Mas em França não podia trabalhar, só podia trabalhar aos 17 anos. Já tinha ali duas irmãs. E então fui à Idenha Nova a levantar uma certidão de nascimento, embora tivesse já bilhete de identidade. Fui levantar uma certidão de nascimento. E a certidão de nascimento, como eram passadas à mão, eu levantei a certidão de nascimento e depois viciei-a. E quando cheguei à França, tinha 17 anos. E então ali estive a trabalhar. Como este frenesim que eu tenho, e esta genica que ainda hoje me pertence, pensei em ficar refugiado político em França. E assim o fiz. Já namorava a minha mulher na altura e então decidi casar antes de ir à tropa. Foi um problema, levar a minha mulher para lá, pronto, mas pronto. E eu então, já na altura, era refugiado político. Dizia para os meus sogros, vocês deixem ir a sua filha, não tenham problemas, que ela vai e vem cada vez que ela quiser. Eu é que sou refugiado e eu, quando quiser ver a minha família, reúno-me ali um bocadinho em Espanha e depois tudo bem. Assim foi. Mas entretanto comecei a ter problemas de saúde e como já era refletário no Exército, na inspeção, então o que é que eu tive que fazer? Tive que fazer uma carta ao Ministro do Interior na altura e do Ultramar, se eu vindo para Portugal se tinha alguma penalização. E passado pouco tempo recebi uma carta timbrada que me disse todas as autoridades têm que lhe prestar a passagem porque é os cidadãos que querem integrar. Fui à inspeção, cheguei cá num sábado, a Penha Garcia, fui à inspeção numa segunda e passado 15 dias estava na tropa. Fui para Elvas, fiz a recruta de condutor auto, com uma média de 13, fui para a Cavalaria 6 para o Porto, do Porto vim para Castelo Branco, para Caçador 6, Caçador 6 fui para a Cavalaria 8, para Castelo Branco, de Cavalaria 8 fui para a Guiné, estive lá 17 meses até ao 25 de Abril. Depois, quando vim, decidi, então já era casado, depois já tinha um filho com 2 anos, e então decidi, trabalhei ainda mais uns meses no campo, e dali fui para uma empresa de caminhonagem. Uma empresa de caminhonagem, entretanto, abri um concurso para a Guarda Fiscal, concorri à Guarda Fiscal, fiquei bem, fui alistado em 1975, em abril de 75, e ali permaneci até que acabaram com a Guarda Fiscal e depois ainda passei para a Brigada Fiscal. Posso lhe dizer, com toda a franqueza, que não me envergonho de o dizer. Tenho várias condecorações, tenho uma menção honrosa de Secretário de Estado e um louvor de Ministro. E eu estive no controle de passaporte do aeroporto de Lisboa 9 anos e 2 meses, até vir os serviços estrangeiros. Estive 5 anos aqui na fronteira terrestre, estive 3 anos no Comando Geral, tive 7 anos em Alverca no Terminal de Tiro e posso dizer que só arranjei amigos ao longo de toda a minha vida. Depois, além disso, toda esta vida, eu sempre tive uma vida paralela, porque a minha mulher teve sempre estabelecimentos. Tivemos sempre estabelecimentos, então tivemos uma pequena loja que estaria uma história muito importante, que na altura eram 200 contos e eu só tinha 60.
tive que andar a pedir emprestado para arranjar aquela pequenina loja, mas aquilo foi o princípio de uma vida. Foi essa loja e foram os bancos e o meu emprego é que me deu toda esta estabilidade. Eu que não tinha nada, absolutamente nada, hoje posso dizer que sou dos homens mais felizes do mundo. Eu acho que Deus até já me deu mais do que aquilo que eu mereço. Estou sendo muito realizado. Sou um homem completamente realizado. Também tive 7 anos de talho na Póvoa de Santaria e tive 9 anos de talho em Penha Garcia. Tive supermercados, tive cafés, corri tudo um pouco. Depois que me apresentei, então dediquei-me um bocadinho mais àquilo que eu mais gosto de fazer, que é a política. Porque tenho este franzinho desde muito pequenino, mesmo muito antes do 25 de Abril, porque era completamente contra o regime. E então tinha este franzinho e tudo isso me fez mexer. Em que cheguei, por exemplo, tenho sido deputado na Assembleia Municipal nas últimas 2 legislaturas, fui 13 anos Presidente da Liga dos Amigos de Penha Garcia e digo aqui com toda a clareza, eu acho que fiz mais em 13 anos do que todos os presidentes que passaram até essa data, sem desprezar ninguém. Logo pelo início, então começa a trabalhar com 6 anos. Com 6 anos. Ajudava os seus pais, portanto? Não, eu comecei a trabalhar a ganhar dinheiro. Por sua conta? Não era. Eu até casar, isto é muito importante, eu até casar não fiquei com um cêntimo meu. Porque eu tinha irmãos mais novos para ajudar a criar. Pois. E o meu pai era doente. E então eu fiz todo esse sacrifício. Eu em 69, 70, 71... mandava para Portugal, todos os meses, 3.000 escudos, para ajudar os meus pais. Isso já estando na França? Sim, solteiro. Mas antes, quando começou a trabalhar, com 6 anos, era aqui, em Penha Garcia? Era aqui em Penha Garcia, no campo, a guardar animais, e em Espanha, a colher algodão. Atravessava a fronteira para ir ajudar na... Eu e a maioria das pessoas de Penha Garcia fazíamos 6, 7 horas a pé, e ficávamos para lá as semanas inteiras a dormir lá nos palheiros, a apanhar algodão, a apanhar milho, pepino, pimentos, tomate, tudo. E também fiz deslocações para o Ribatejo, para a Compal, para a Chugal, nas plantações de tomate 5, 6 meses de seguida, a colher azeitona, até chegamos a ir, eu e muitos de Penha Garcia, os mais velhos ainda mais que eu, ainda chegamos a ir para a circunscrição da Lausanne a semear pinheiros todo o inverno. E não se perdia um dia, mesmo a chover, nunca se perdia um dia. Trabalhava sempre mesmo a chover. Mas todo esse trabalho foi antes de ir para a França? Todo o trabalho não fui para a França. Portanto, até entre os seus 6 e 16 anos, era esse foi sempre esse o meu trabalho. Como é que conseguia arranjar tempo para ir à escola nessa altura? O tempo da escola era sagrado. Nós somos 10 irmãos, as minhas irmãs, em princípio, tiraram só a 3ª classe, porque sim, para as senhoras, que na altura que já era qualquer coisa, mas os filhos levaram todos a 4ª classe. E posso dizer também uma da 4ª classe. Eu era muito bom na escola. Onde eu falhava um bocado era na matemática, mas de resto era muito bom na escola. E então, quando fui a fazer o exame da 4ª, o professor lá... e aqui o professor não me queria levar a fazer o exame da 4ª porque tinha dificuldade que eu não me entendesse lá com as contas, com os problemas da altura. E então a minha mãe disse, leve lá o rapaz, se ele ficar mal, volta para o ano. Mas eu não gosto que os meus alunos chumbem. Não, mas leve-o lá. E ele levou-me lá e então fiz uma prova espetacular. Depois, assim que entramos na geografia e na história de Portugal, naquele tempo, quem empinava é que era esperto. E o professor procurou-me, então qual é que é, dentro da história de Portugal, qual é que é o rei que o menino escolhe? Ele disse, Sr. professor, diga qual é o reinado que quer, que eu sei a história de Portugal toda de cor. Escolha lá um rei, não diga qualquer um. Ele abriu a história de Portugal, é o rei de tal. Então diga logo que sabes o rei de tal. E li-lhe o reinado todo, disse, já chega. Depois fui a geografia, então e geografia, você percebe geografia? Você sabe onde é que é Castelo Branco? Não, o senhor diga o que é que quer que eu diga. Então diga lá as feras de Portugal, diga lá o riso. E empinei-lhe aquilo tudo e quando fui ao fim, disse assim o professor para a minha mãe, Dona Maria, olha, foi o melhor aluno que eu cá tive, foi assim, correu-lhe bem. Diz o professor, correu-lhe bem. Mas conseguia, portanto, ir à escola? Sim, o tempo da escola não ia trabalhar. Então como é que era a rotina quando era criança? Acordava de manhã, ia à escola? A maior parte das vezes de manhã, quando levantava, ia para a escola, ou da parte da manhã ou da parte da tarde. Se ia da parte da manhã ou da parte da tarde, ia a buscar lenha para o aquecimento. A roubar lenha. Não era a buscar lenha aí ao monte como agora chega. Tinha de gente ir pela calada
ia a roubar lenha para ter lenha para se aquecer à noite. E os trabalhos da agricultura? Como é que organizavam? A minha família nunca foi muito dedicada à agricultura. Porque aqui a agricultura era de meia dúzia. Penha Garcia não tinha agricultura, era a companhia agrícola, que era o Valfeitores, que era o grande empregador, e fui o que mais viu até hoje, a Penha Garcia. De resto, a agricultura aqui era toda de recursos. Mas os trabalhos, quando ia para a Espanha, fazer esses trabalhos, a apanha do... Sim, do pino, dos pimentos. Esses trabalhos não colidiam com a sua ida à escola? Não era fora da escola, porque os frutos só vinham a partir de junho e julho. Então, a escola acabava, tínhamos 3 meses das férias, aqueles 3 meses das férias é que era ir a ganhar também, era o tipo de formiga, e angariada no verão para comer de inverno. Então, e aos 16, portanto, decide que quer ir embora? À França. Eu tinha 16 anos, e havia um senhor aqui de Penha Garcia, que era quem que fazia esse contrabando, que era chamado o contrabando que fugia. Era um contrabando que fugia, porque os próprios seres humanos é que fugiam, não é? E então, eu, como era aqui da freguesia, e o pastador, o homem que tratava desse assunto, tinha mais 3 pessoas para levar, mas ele tinha que os acompanhar. Mas como eu era pequeno, mas já conhecia aqui a fronteira toda, então ele pôs-me a mim como uma espécie de intermediário. Enquanto eles pagaram 7.000 escudos, eu paguei 4.000. E então o que é que eu fiz? Num dia de manhã cedo, ali junto ao cemitério, veio um táxi com os outros 3 indivíduos. E eu cheguei ali, juntei-me a eles e fomos a pé até aqui ao rio. Depois o rio é muito grande. Eu vou ser que foi lá com um cavalo a passar os ribeiros, só passava um de cada vez. E então lá passou aquele rio, o rio é muito grande, dava ali a barriga à égua. Depois passamos uma outra ribeira, aqui foi o Eres, depois a outra foi a ribeira, chamamos nós a Ribeira Chica, em que nos dava aos bolsos dos casacos. E então depois fomos até lá para a povoação espanhola, chamada Cilheiros, que eu conheço perfeitamente, porque o meu pai trabalhou lá há muitos anos. E então ali o pastador meteu-nos numa casa. E ele disse, olha, a gente vai para a casa de tal, para a rua de tal. E conhecia as ruas, ia em Espanha. E assim, olha, eu deixo lá uma folha de couve à porta da casa, que é para não vos enganarem na porta. Está bem. A gente foi à rua adiante. A porta estava aberta, eles entraram e eu comecei a pensar, então mas agora vou ficar aqui trancado. Eu conheço aqui a povoação e vou ficar aqui trancado. Mas para não os deixar lá sozinhos, entrei com eles para lá também. Chegamos lá à 1 da tarde. Sabe a que horas é que lá chegou o senhor que nos ia a passar? Às 8 da noite. Sabe o que é que nos levou? Um queijo salgado e um garrafão de água. Aquilo a gente só bebeu a água, não comeu o queijo sequer. Mas às 9h30, 9h45, fomos lá buscar e então fomos por uma mini pensão. Então ali a gente comeu e bebeu tudo o que quis. Fomos dormir para uma pensão. Dormir a pares, porque o pastador pagava menos a estadia. Ele, ou que fosse ele, ou fosse por intermédio de alguém, tirou os bilhetes para o autocarro, entramos até aqui em Cilheiros e fomos até a cidade de Rodrigo. Quando chegamos à cidade de Rodrigo, ele disse assim, eu vou na frente e vocês vão sempre atrás de mim. E assim foi, a gente saiu do autocarro, íamos no autocarro, ele ia lá atrás. E nós íamos, cada um não íamos juntos. E diz, se aparecer alguém, vocês dizem que vão à procura de trabalho. Para aí, vão à procura de trabalho. E então, fomos lá, almoçamos, ele depois saímos do almoço, fomos sempre atrás dele, fomos para o pé da estação do comboio. Da estação do comboio, meteram-nos lá num primeiro andar, ali jantamos. Quando foi às 11, 10h30, 11 da noite, foi o comboio. Então, introduzimos-nos no comboio. Ele ia num compartimento. E nós íamos no outro, mas ali já iam muitos portugueses, que aí era o comboio internacional que ia de Vila Formoso para a França. Ali já iam muitos portugueses. Os legais. Os ilegais iam entrando a conta-gotas. E eu entrei em conta-gotas. E então, ali fomos, quando foi de manhãzinha, fomos lá dentro do comboio, quando foi de manhã, aí por volta das 6h30, 7 da manhã, diz assim, bom, onde parar agora a próxima vez o comboio é Hendaye, que é território francês. E eu ia no comboio, mas eu fixei as estações praticamente, as principais todas eles sabiam do comboio ia. Eu já tinha uma ideia na geografia como era o trajeto. E então passei a Burgos, passei a São Sebastião, passei aqui, passei a Vitória e tal. Assim, agora a próxima já deve ser mais perto de Iru. Então de Iru passamos para a França. E ele disse assim, quando chegares à França,
eu já estava rotinado nisso, né? Quando chegáis à França, vocês dirigem-se à polícia francesa, que eles passam-vos um documento para poderem estar 8 dias em França. Eu achei muita fartura. Era o mais novo, eu achei muita fartura. Disse, epá, mas eu venho para a França e vou-me entregar às autoridades francesas. Não, eu não vou fazer isso. Então o que é que eu fiz? Julgando bem que era mais esperto. Pronto, mas era o meu pressentimento. E então fui e levava um saquinho às costas, havia uma rede a fazer a separação lá dentro da estação, galguei a rede, aí com 1,5 m de altura ou mais, galguei a rede para o outro lado com o saco e fui a trocar o dinheiro. Já levava pouco dinheiro. Se houvesse qualquer coisa, não tinha dinheiro para voltar para trás. Já levava pouco dinheiro. Também não tínhamos, não é? E então dirigi-me ao banco, troquei os escudos por francos e tirei o bilhete de comboio para aquela cidade onde estavam as minhas irmãs, que era Châteauroux. Mas tinha que mudar 2 vezes de comboio. E fui tirar o bilhete e tal, e ela disse, eu já vi deixar gente, agora falo francês, um bocadinho também, você tem que trocar o bilhete, agora entendo mais. Ele viu um português e disse, está aqui a falar, você tem que mudar em tal parte, onde é que é? E levava uma caneta, truca, então está bem, pronto. Assim foi. A minha irmã já estava à minha espera, porque já tinha escrito uma carta, a que ia, e que ia assim, mas daqui tal dia, e ela andou ali 2 ou 3 dias a caminhar para a estação do comboio, e eu nunca aparecia. É capaz de vir hoje, é capaz de vir amanhã, não é? E sem nunca ter andado praticamente de comboio, então digo assim, agora que chegar à estação do comboio, como é que eu me vou desenrascar? Isto há uma coisa a sair, assim. Eu cheguei lá à estação do comboio, vi as pessoas tudo a passar, para saídas normais, nas estações de comboio, e digo assim, se está por ali algum polícia, ainda me deita as unhas, ainda fico para aqui engavetado. Saí para o lado da mercadoria. A minha irmã e o meu cunhado estavam lá à minha espera na estação, não me viram. E fui e apanhei um táxi. Levava a morada deles. E, assim, e além das ruas, conforme entravam os táxis nas ruas, diziam que os enganavam. Conforme entravam os táxis nas ruas, eu ia fixando das ruas. E outras ias apontando. Uma pequena agenda ia apontando a rua tal, rua tal, rua tal. Então, que assim que entrou lá a Avenida de Verdun, digo assim, pronto, agora é o 142. Agora já sei que o número é o 142. Cheguei lá à porta do 142. A minha irmã estava para a estação à minha procura. Eu também não sabia quanto era que tinha que pagar e o taxista procurou-me quanto era. E eu disse assim, para aí um bocadinho. Bati à porta, apareceu-me um francês. O francês vinha a sair, eu depois falava francês, com 16 anos, vinha a sair um espanhol. Disse, pronto, olha, já estou. Olha, o que se passa? Eu saí, a irmã de Isabel, que é a Avenida de Portugal. Coño, ele já te está esperando ali em lagar. Pois já, 2 ou 3 dias para lá, já 2 ou 3 dias que lá vai à tua procura, por onde é que tu saíste? Eu lá me desarrasquei. E saí. Então fui para a casa do senhor, de um francês que morava no Resto. Quando cheguei ali, fizeram logo questão, a estação era um bocadinho longe, eram uns 2 km ou mais. A minha irmã, nessa altura, também, acho que ainda nem cartinha. E então, ali jantei com eles. Eu estava muito envergonhado. Estava muito envergonhado de ver aquela mesa toda posta, televisão a cores, ver aquilo tudo, aquele ambiente, aquela maneira, aquela franqueza. Ainda não recordo hoje, havia salada de tomate com ovos cortados, havia carne, havia isto. O que nós temos hoje na nossa casa, né? Naquela altura achava aquilo tudo muito estranho. Mas há uma coisa que me ficou na memória, é que estava a dar o presidente Georges Pompidou a assumir o cargo da França, nessa altura. Tinha até o Charles de Gaulle, tinha saído, foi na altura do Pompidou. Depois era para ir a trabalhar para uma fábrica, fazer peças para automóveis, que era onde trabalhava o meu cunhado, mas como era novo e quis cá passar mais uns dias que a namorada, quando lá cheguei já não tive lugar na fábrica, tive de ir a trabalhar para as ruas, estive lá 3 meses a trabalhar clandestinamente, depois lá consegui fazer um contrato, mais 6 meses, e depois quando tive vaga, então fui para essa fábrica. Uma fábrica de fundição a fazer peças para automóveis. Ali estive bastantes anos. Estive lá quase 4 anos. As suas irmãs foram para lá também a salto? Ou... Tudo. Daqui tinha que ser 99% das pessoas daqui foi tudo a salto. Foi muita gente daqui? Muitíssima gente, muitíssima gente. E foi o que fez para a imigração. Foi a imigração. E a imigração foi benéfica para quê? Foi benéfica para quem não tinha nada e arranjou a vida e educou os filhos.
E foi benéfica para os que cá ficaram, porque os que cá ficaram, e quem teve olhinhos, que é a mesma forma de português correto, que é mesmo assim, quem foi inteligente, não foi esperto, quem foi inteligente, arranjou cá também ou melhor a vida do que lá. Como é que era a alimentação aqui? Notou a diferença em relação ao que eles lá comiam? Aqui era pão e queijo, azeitonas, couves e batatas e pouco mais. Que não havia, as pessoas não imaginam o que era Penha Garcia. Penha Garcia era uma tristeza. E conheci esta freguesia com apenas uma casa caiada de branco. Aquela parte lá de baixo não havia nada. Nada, absolutamente nada. As pessoas aqui, ninguém tinha... 95% das pessoas não tinham de plantar uma couve. Não tinham 1 metro quadrado de terra. E depois os mais abastados de Penha Garcia venderam a esses imigrantes para o estrangeiro e para Lisboa e por aí acessivamente. E hoje Penha Garcia tem de tudo. Hoje é uma terra que é digna de ver, é digna de viver. E posso lhe dizer, hoje vive-se melhor em Penha Garcia do que se vive em qualquer parte do mundo. Estive 23 anos a morar, eu estou em casa de Alverca. Morei lá 23 anos. Se hoje me dissessem que me davam lá uma casa para ir para lá morar definitiva, não ia. Como é que eram as casas aqui? É como ainda agora se vêem algumas, e só com pedras. As ruas, só havia meia de ruas calçadas, o resto era tudo terra batida. As ruas, 90% das ruas já foram, 90%, mais de 90% das ruas alcatroadas, devia haver todas depois do 25 de Abril. Esta avenida onde vocês viram agora, chama-se a Avenida 25 de Abril, já foi feita após o 25 de Abril. Todas essas casas foram todas após o 25 de Abril. E o saneamento, o abastecimento de água, a eletricidade? A eletricidade veio para aqui em 1958. 59. Eu tinha uns meus 7 ou 8 anos, que já me lembro de cá por eletricidade. 58, 59. E o saneamento só veio para cá em 1980, 79, 80. Foi quando o presidente Joaquim Mourão, o comendador Mourão, foi presidente de Câmara, até é que foi feito o saneamento no concelho todo. Não havia casas de banho, não havia cá nada. A água ia-se buscar lá à Fonte Velha e depois, mais tarde, é que veio então aqui para o centro da vila, que é chamado aqui o Chafres da Porta da Vila, e depois lá para baixo para a Devesa. Então há 2 fontes? Há públicas, há 2 fontes, mas ainda há uma outra, que até dizem que é bastante medicinal, também corre todo o ano, e numa propriedade privada, que até é aqui do professor Pissarra, que é chamada a Fonte do Nogueirão. Também é uma água muito boa. Aliás, nós em água somos espetaculares. E nós temos uma barragem que pode chegar lá, não é aconselhável ver ser tratada, mas se ver lá a água não morre. A barragem devia ser construída aí também em 80, na década de 80. E empregou muita gente aqui de Penha Garcia? Ou... Empregou algumas pessoas, mas a barragem também era pequena. Também é um pequeno lago. Podíamos ter aqui uma barragem com o dobro da capacidade, mas o projeto foi o mesmo que já estava lá há 20 anos. Foram desenterrados com o 25 de Abril, mas vinha com 25 de atrás. Portanto, a barragem está com 50 anos de atrás. E tinham aqui moinhos? A história dos moinhos também é muito interessante. O meu avô, hoje fosse teria 130 anos, para aí assim, foi os que trouxeram a grande avalanche dos moinhos para Penha Garcia. E a maior parte dos moinhos aqui, ou 90% dos moinhos, vieram de origem de Castelo Novo. Castelo Novo é que é o... E até ficaram a família dos Castelos. E o meu avô veio para aqui com 3 anos, para o moinho, e depois foram reconstruídos os moinhos. Pronto, e os moinhos, como era, havia a agricultura, o trigo era colhido no campo, era levado ao moinho, e depois com a farinha fazia-se o... Pronto, tínhamos o pão aqui, que era o maior sustento da freguesia. E tínhamos muitos moinhos a funcionar. Depois a agricultura começou a ter decadência, as pessoas começaram a sair para fora, os tempos foram-se modernizando e os moinhos foram-se degradando, mas há 15 anos, desde 2003, 2004, o presidente Álvaro Rocha e o vice-presidente, cujo atual presidente Armindo Jacinto, então pegaram nisto dos centros Moageiro e então restauraram os moinhos. E muitos deles estão recuperados e são dignos de visitar. É um dos nossos cartões de visita, é o
os nossos moinhos. Entretanto, entrou o Geoparque, os econofósseis, os fósseis, tudo isso, essa envolvência. Depois também temos o PEG, que é chamada piscina fluvial, e são pontos que quem não o viu, venha ver, mas tenha atenção com uma coisa, que é aquilo que eu vou dizer. Quem vem a Penha Garcia e bebe cá água, ela é tão boa que é difícil de cá saírem. Mas ainda se lembra de ver os moinhos a funcionar? Quando era mais novo? Sim, mas a menina, ou quem quiser, ainda hoje lá pode ir, que nós temos, não são todos, mas por exemplo temos um moinho em plena atividade para turistas. Chego lá, há lá um senhor que lhe mostra como é que entra a água, como é que aquilo trabalha, como é que... Mas antigamente como é que faziam? Vocês iam moer o vosso cereal, a sua família? O cereal era feito assim, traziam o trigo, não, tinha o trigo nos montes, quem vivia no campo, principalmente a que era no campo, não era? Ou depois os moleiros também vendiam farinhas. Por exemplo, a pessoa estava no campo, vinham a trazer o moleiro, ia lá ao campo a buscar com os machos, com os burros, ia lá a buscar o trigo. Depois trazia o trigo. Depois o trigo era, pelas mulheres dos moleiros, era lavado, era crivado, era preparado. Diz que o trigo levava 22 voltas. Levava 22 tratamentos. E depois o trigo, no fim de lavado, era estendido numas cobertas. Eu digo isto porque a minha madrinha até foi moleira. E ainda lá estive muito tempo com ela quando estava na escola. Estendiam o trigo em cima de umas cobertas, deixavam-no secar. E no fim do seco, metiam todo limpinho dentro dos sacos e traziam-nos para o moinho. E no moinho depois era moída a farinha. Depois, ao outro dia, depois aquilo era medido, a farinha, era X quilos de trigo, dava X quilos de farinha. Depois o moleiro tirava a percentagem dele. Tirava a percentagem e depois o moleiro, como não recebia dinheiro pelo trabalho, cobrava-se pela maquia, chamava a percentagem, a maquia. E então depois o moleiro vendia a maquia a particular. E depois o moleiro também... Há sempre aqueles provérbios que os moleiros que aproveitavam, que aquele em vez de ter que tirar só 10 quilos, tirava 12. Há outra vez o agricultor ia a mudar de moleiro. E depois havia um provérbio que dizia assim: ai, tu vais mudar de moleiro porque aquele roubou. Dizem, mudas de moleiro, mas não mudas de ladrão. Porque se os roubavam, os outros também roubavam. A sua família tinha algum filho? No campo toda a gente... e depois tinha, as pessoas estavam no campo, o moleiro ia lá levar a farinha. Mas aqui no campo, quase todos os montes eram chamados arraiais, casas de pequenos recursos, quase todos tinham um forno para fazer pão. Todos tinham, e eram muito comunitários. Aquele tinha forno, outro não tinha. É uma coisa que nós temos, famílias que são muito comunitários. E então havia depois aqui 2 ou 3 fornos, mesmo só para cozer para a população. As pessoas compravam a farinha ao moleiro e fabricavam o pão. A minha mãe fazia o pão para nós todos. E depois até fazia, mais tarde, até começou a haver o contrabando da farinha de Espanha para cá. Tínhamos aqui muitos cavalos, temos aqui a ter 40 e tal cavalos. Iam 2 ou 3 noites a Espanha, sempre a contrabandear, desde café, a lã, a tudo o que era possível imaginário, levavam contrabando para lá e traziam farinha para cá. O que é que levavam para lá? De tudo um pouco, mas nessa fase dos moinhos, do pão, era assim. Houve uma altura em que levavam café e levavam outros produtos, normalmente era café, e depois para cá traziam farinha. E então a farinha, depois como a farinha espanhola era muito fina, aqui as nossas padeiras misturavam 50% espanholas, 50% portuguesas, então ficava um pão espetacular. Mas se falarmos em pão, hoje Penha Garcia já não temos moleiros nem moinhos, só para exposição e para visitarem, mas somos a maior indústria do pão do concelho. Temos cá 5 panificações. Mas estava a dizer que o contrabando nessa altura, isso mais ou menos década de 50, de 60. Havia muita gente aqui em Penha Garcia que se dedicava... Penha Garcia chegou a ter quase 3 mil pessoas. E muitas dessas pessoas se dedicavam ao contrabando? Ou aqui só tinham 2 recursos. Ou trabalhavam ao dia para alguém, ou na companhia agrícola, ou era o contrabando. Não havia mais nada. Não tínhamos indústria, não tínhamos panificações, não tínhamos nada. Era só então para fora. Para o Ribatejo, para a floresta, para a Espanha, para todo lado. Penha Garcia tem gente em qualquer parte do mundo. Onde quer que a gente vá, encontra gente de Penha Garcia. Sabe porquê? Porque as pessoas de Penha Garcia não são invejosas.
são muito ambiciosas. E todos nós ambicionamos ter mais e mais e mais. E é daí que se fez Penha Garcia ser grande. E continua a ser grande. Enquanto há muita gente que diz Penha Garcia, não. Penha Garcia tem todas as condições. Não praticou ou não esteve envolvido na prática de contrabando de Tive, produtos, já teve? Estive. Com que idade? Estive. O contrabando comecei a fazer logo aos 3, 4 anos. Depois. E à Espanha trazíamos o calçado para nós e para os nossos irmãos e para algum amigo já era contrabando. Mas o contrabando, aqui fez contrabando de bombagina, de lingerie, de sapatos, Que traziam de lá, essas coisas que estavam a dizer, traziam de lá. Perfumes, boinas, botas de borracha, tudo era contrabando. E os percursos que usavam para passar a fronteira eram os mesmos que eram usados para passar assalto ou eram outros, completamente diferentes? Aqui dizia assim, quando se vai a assalto, cada um tem o seu caminho. E ninguém dizia os caminhos uns dos outros. Mas quando o contrabando era muito sofisticado e que evoluía, pois o contrabando foi evoluindo, não é? O contrabando foi evoluindo, porque a essa altura com o contrabando já envolvia milhares de pontos. Não era, isto foi o contrabando pequeno, depois veio o contrabando maior, porque veio o contrabando já com muita... O que era contrabando maior? Por exemplo, falamos de animais, não é? Por exemplo, houve uma altura que aqui havia um contrabando que era os animais em fim de vida. Isto em 1970, 69, 70. Já era guarda fiscal na altura? Não, ainda não era. Ainda não era. Foi em 75, foi em 69, 70. E também ainda passei muitos animais. Também passei, na altura não era a guarda, porque a partir de que eu fui da guarda, nunca mais, e depois já falarei um bocado da guarda, que essa é muito mais relevante ainda. E então, o contrabando era animais em fim de vida, machos, mulas, éguas, cavalos, burros, estavam em fim de vida e em Espanha vendiam aquilo, como costuma dizer cá em Penha Garcia, ao preço da uva mejona. E então compravam aquilo lá por meia dúzia de tostões. E depois vinham, metiam-nos ali agora deu o quartel lá acima do quartel dos bombeiros, metiam ali os machos e as mulas, mas era aos 20 e aos 30 por noite. Quando chegava aqui a carregar, ficava aqui 2 caminhões desses animais. Nós, os intermediários, que era comprar a Placência, a Cidade de Rodrigo e Coria, a trazer todos esses animais em fim de vida para Penha Garcia. Então, e agora o fiscal não os parava? Fazia-se aquilo de noite. Agora o fiscal andava a pé e a gente andava a cavalo. Agora o fiscal andava a pé e a gente andava a cavalo. Mas eu já lhe pergunto como é que eu perdi também quatro animais assim. E então, os animais vinham para aqui, depois daqui iam para a Malveira da Mafra, e depois iam a ser abatidos em Lisboa, e era para os jardins zoológicos. Não só em Lisboa, como já é a carne dali para o estrangeiro. Tem 2 histórias, uma pela guarda, aqui na fronteira terrestre, tem outras mais, mas aqui dentro do contrabando da fronteira terrestre. Uma foi, também antes de ir para a guarda, os meus sogros viviam no campo, e então estava lá a minha mulher, e houve uma noite que eu fui mais o meu sogro, e fomos a buscar uns animais ao rio. O que é que os espanhóis fizeram? Alugaram um espaço de terreno junto ao rio, do lado espanhol, e traziam o gado e metiam-no dentro daquela cerca, daquela armada. Vinham de Placência, metiam ali. Vinham de Coria, metiam ali. Chegavam a ter aos 30 e aos 40. E a gente ia lá, trazíamos 3 ou 4 cada um, daqui 4 ou 5 ou 6 homens, e trazíamos os animais para cá. Os espanhóis não podiam tocar porque estavam até à linha d'água. Eles tinham aquilo arrendado, tinham lá os animais, não podiam tocar. O risco que corria era só naquele bocadinho que atravessava o rio. Na altura, se aparecesse alguém dos espanhóis, os espanhóis iam, vamos a dar água aos animais. Já não lhe tiravam os animais, passavam-nos-os para cá. E nós depois montávamos os animais e vinhamos para cá. Numa noite, eu fui mais o meu sogro, numa tarde, de nevoeiro de inverno, e digo para o meu sogro, olha lá, vamos lá chegar ao rio, olha lá, está a ver lá aqueles cabanos, aqueles palheiros abandonados, está lá a sair fumo, num dia de nevoeiro, ia chover. E eu digo para o meu sogro, havíamos de ir lá a ver, não esteja por aí a guarda fiscal. E diz assim o meu sogro, tu vês a guarda fiscal em todo o lado. Tu achas que a guarda fiscal tinha de Penha Garcia para esta distância? São aí uns 6 ou 7 quilómetros em linha reta. Mas eu fiquei com aquele pensamento lá com o fumo lá dentro do palheiro. Vieram os espanhóis, a gente montamos nos animais, viemos por aí acima, começou a chover. E quando íamos chegando ali perto do monte do meu sogro, e era já à tardinha, estava quase a fazer esta noite, dizia assim para o meu sogro, olha lá, a esta hora
a gente já não vai parar. Vamos direto a Penha Garcia e, em vez de entrarmos aqui pela parte principal, damos a volta quase pelo termo do Salvador, para ir passando o tempo, e a Guarda Fiscal já nunca mais nos deita a luva em cima. Porque a gente vai para um caminho onde nunca foi. E a corta-mato fora de caminho. E ele disse, não, deixamos-os aqui metidos nesta barroca e à meia-noite, 1h, cá vimos a buscá-los. E numa barroca chamada a Barroca do Rodas. E deixamos-os lá, atamos-os lá, ficamos-os lá. Mas eu nunca fiquei muito convencido que aquela história de deixar ali os animais. E ao princípio íamos caminhando os dois lá para o monte, onde estava o meu sogro, e ia dizer para o meu sogro, esta coisa de deixar os animais sozinhos, se soltam de noite, ou se peçam um gajo qualquer, e roubam, ou fazem isto, ou fazem aquilo. Tu não estás habituado a dizer, isto é comigo, eu é que percebo disso, está bem. Assim foi. Então chegamos lá, era à volta da 1h da manhã. Quando nós chegamos à 1h da manhã, e começa a desapertar as rédeas dos animais, a Guarda Fiscal mandou 2 tiros ao ar, alta Guarda Fiscal, tal. E vêm eles, lá ficaram os 6 animais, e nós fugimos. Eu vim para Penha Garcia, mas a minha mulher já estava cá em Penha, depois a minha mulher estava cá em Penha Garcia, e o jogo é que estava lá no campo. E então eu vim, cheguei aqui a Penha Garcia e fui ali a dizer ao proprietário dos animais, Zé, olha, perdemos os animais esta noite. Perdeste os animais esta noite? Então como é que foi? E depois o meu sogro não queria que eu contasse. Como é que disse? Eu disse, não, o senhor vai ter que assumir aquilo que fez. A gente diz que nos apertaram no sítio e a gente... Não, a gente não faz isso. Então contamos a verdade. Então contamos a verdade. A gente contou-lhe a verdade. E ficaram pior que estragados. Depois os animais foram para Penamacor, depois meteu-se um advogado, eles depois meteram um advogado, e o advogado então lá conseguiu depois readquiri-los novamente, que normalmente fazia-se assim, readquiri-los novamente por um preço mais simbólico, mas normalmente voltava, era como que era o ladrão que voltava à casa do dono, mas nessa altura já tiveram que pagar. Isto foi em outubro, novembro de 1971. O Sr. José vai para a França, está lá há quanto tempo? Estive lá quase 4 anos, 3 anos e pouco. E a sua mulher foi consigo ou foi lá ter? Não, eu vim cá casar antes de ir à inspeção. Ao fim desses 4 anos, é não, isso? Quando, nesse intermédio, é que eu casei, que era para ficar lá definitivamente. Ok. Então regressa a Portugal? Regressei a Portugal em 1971, princípio de 62. E casa? Já estava casado, já estava lá casado. Pois a minha mulher não estava lá, eu também estava lá com problemas de saúde, e então foi quando eu fui a aquela tal dita carta ao Ministro do Ultramar para eu vir. E depois nessa altura é que então vim trabalhar aqui um tempo para o campo, e depois é que ingressei no Exército. Mas logo no início da nossa conversa disse que quando foi para a França já tinha alguma atividade política, ou pelo menos contra o regime, era Sim, isso? porque havia aqui um senhor que era chamado Manuel Tomé, Okay. Manuel Tomé, o Preto. Era um revolucionário e um contradizente também, era um polémico, mas era político, tinha tom tolo como desperto. E é como dizem os espanhóis aqui bem perto, de tolo e de louco todos temos um pouco, ele também era um pouco isso. Mas ele era bastante inteligente e ele trabalhava nos serviços hidráulicos, nos levantamentos topográficos, com uns engenheiros em projetos de barragens, de recursos hídricos, as coisas. Então ele tinha uma colocação mais ou menos, era mais ou menos evoluída. Tanto que ele em 1961, 62, tinha 10, 11, 12 anos, e já falava muito com ele, que a minha mãe não queria, porque ele dizia que era do Partido Comunista, e a minha mãe não queria que eu falasse com esse homem, por causa disso, e ele já me tinha dito, vamos ter a maior barragem, uma das maiores barragens do mundo, vai ser feita no Alentejo. É uma barragem que fica ao pé de Moura, assim. Nunca se falou em Alqueva. Só depois, uns anos mais tarde, é que ele veio falar em Alqueva. Mas ele já falava que havia uma barragem nessa altura. E então eu comecei a lidar muito com esse homem e fui logo evoluindo a pouco e pouco. E depois, como toda esta ideia que me fez perceber que a guerra colonial, que era o que mais me devia, e o regime. Porque nós fomos 4 irmãos, somos 10, mas somos 4 homens, já faleceram. E então eu era contra o regime, porque fomos tantos irmãos e nunca recebemos um subsídio dos filhos. Os meus pais nunca receberam um cêntimo de subsídio. Fomos 4 ao ultramar
e nunca recebemos, os meus pais nunca receberam uma pensão de lado nenhum. Portanto, foi sempre esse espírito de revolucionário que eu tenho desde pequeno, entranhado desde pequeno. E outra coisa, eu como vivi mal, ao pé de mim hoje ninguém pode viver mal, porque nós temos que ser solidários e comunitários. Mas sentia-se muito aqui, em Baía Garcia, por exemplo, havia a presença da polícia política? Aqui tinham os legionários, tinham os legionários que eram pessoas pobres e simples, tão pobres como eu ou mais ainda, mas que faziam parte da legião porque lhe era incutido isso. E além disto, ainda tinha o regedor. Ai daquele que anda fora de horas, fora das 10, a partir das 10, 11 horas da noite na rua, já sabia justificar o que é que andava a fazer. E depois, além disso, ainda havia uns, à boca pequena, como a gente diz, que também eram informadores da PIDE. Portanto, aqui estava tudo muito dentro da caixa, como costuma dizer. E eu, como não gosto de ninguém dentro da caixa... Se as pessoas sentiam essa repressão? A pobreza era tanta e a necessidade era tanta que as pessoas não se apercebiam. Eu apercebia-me e tinha 16 anos. Daí eu estar à vontade e poder falar com esta franqueza. E muitos ainda tinham alguma coisa e não davam. Havia alguns que ainda davam aos pobres. Eu lembro dos meus irmãos mais velhos virem com 1/4 de litro a pedir azeite emprestado aí às portas destes mais abastados para pôr na sopa. Ia pedir 1 litro de azeite e meio litro de azeite emprestado, ou a vender, e só pagava depois para o mês que vem. Os moleiros só pagavam no mês a seguir, ou na semana a seguir. Portanto, isto era uma tristeza e uma noite, mas as pessoas viviam alegres, porque era aquela rotina, mas não tinham o mínimo de condições para sobreviver. As condições de vida eram difíceis? Totalmente, muito difíceis, muito difíceis. Quando volta de França vai à inspeção? Fui à inspeção. Quando cheguei à inspeção a Castelo Branco, como tinha sido refletário, apresentei-me em Castelo Branco. Quando lá cheguei, não estava lá só eu sozinho, estavam lá 23, na minha situação. E depois, foi passado pouco tempo, cheguei cá, passado aí uns 2 meses, ou 1 mês e pouco, fui logo para a tropa, para Lanceiros, para Elvas. Refletar só aqueles indivíduos que não compareceram, todo aquele que não comparecesse à inspeção era considerado refletário e automaticamente era penalizado. E de que maneira? Com aquele regime. Olha, por exemplo, um indivíduo fosse refletário, se quisesse concorrer à Guarda Fiscal já não podia. Já não podia, ok. Para a Guarda Republicana estava, na altura sim, para a Polícia também não podia. Se fosse à procura de um emprego do Estado, não ia. Porquê? Porque já não era pessoa idónea. Eu por natureza, sou muito desconfiado. E durmo muito pouco. Deito muito cedo, mas levanto-me muito cedo. E tenho tempo para pensar tudo. Eu, antes de sair de França, fui ao consulado e pedi uma minuta e eu fiz uma exposição ao Ministro do Ultramar e da Defesa, do Interior, para saber se, quando eu cá chegasse a Portugal, se tinha sofria alguma penalização. E como recebi um documento oficial, timbrado, é que até tenho interrogado a mim próprio onde é que eu tenho este documento, mas acho que devia ter entregue lá em Castelo Branco. E então, eu, com aquele documento, disse-me, pode ver que não tem problema nenhum. E tem proteção, desde cá entrar, são X horas, tanto que eu depois vim, e eu fui-me ali apresentar ao posto à Guarda Fiscal, e tinha livre circulação até ir à inspeção. Depois da inspeção já fiz a minha vida normal. Então, depois saí da inspeção, fui então para Elvas, de Elvas fui para o Porto, a tirar a especialidade, era condutor auto, de Elvas vim para Castelo Branco, era o Regimento de Caçador 6, que é agora o estabelecimento regional de Castelo Branco. Ali estive 2 meses, depois dali fui para o Regimento de Cavalaria 8, que é agora onde está a RTP, ali na Devesa, e depois fui mobilizado para o ultramar. Fui para a Guiné. Estive lá 17 meses. E sempre tive esta maneira de me relacionar, e chegou um alferes ao pé de mim e disse-me assim, ouve lá, tu, qual é que número é o teu? O meu número é o 1105. Ó, 1105, olha lá, tu queres ir lá para o meu esquadrão, para a minha CCS? Ó, minha festa, não vou sim, senhora. Mal sabia eu que era o segundo comandante desse esquadrão. Então fui para a Guiné, fui no barco no Uís. Íamos à volta de 2.000 homens. Só no Prão iam à volta de 800, sem camas.
As camas que eram pneumáticas do exército, insuflavam-nas pela boca e era ali que se dormia. E de manhã tinha que se levantar a tenda. E depois fomos para a Guiné, eu fiquei com esses alferes, que eram os comandantes do esquadrão, e fiquei na CCS. Fiz o meu percurso dentro da cidade, era para o correio, era para ir a buscar as compras, era para ir à pista, era para ir a fazer segurança à pista, andei sempre ali dentro de uma pequenina cidade chamada Bafatá. Saí uma vez ou duas ao mato só para ver como é que era aquilo. Mas passei 17 meses bem no ultramar. Pronto, bem não, porque as condições do clima, mas não fui daqueles indivíduos que tivesse sofrido ataques. Assegurava sobretudo a parte logística? Sim, na parte logística do acortelamento, da pista, quando os aviões iam a levar mantimentos, tinha-se de fazer uma segurança à pista, não era? Por exemplo, o avião estava previsto para chegar às 2 da tarde. Nós, ao meio-dia, já andávamos com a viatura em volta da pista, pelo meio daqueles matos, a ver se não havia por ali ninguém, para o avião poder aterrar em segurança. Ia buscar o correio também. E a alimentação iam buscar também? Ou? A alimentação íamos, a parte da alimentação era pela manutenção militar. Ia para um cais chamado Bambadinca. E então eu ia lá com um animal, que também era alimentação a 30 km, também era zona de segurança. Também ia lá, porque eu não podia andar em em zonas de muito risco, porque eu fazia parte da companhia do comando. E então, quando eu ia buscar lá, levava o Animog, que era um mini trator, chamamos assim, chegava lá, carregávamos as batatas, estive lá 17 meses. Em 17 meses comi todos os dias arroz. E ainda hoje não posso ver arroz, só arroz. Iam buscar os tais armazéns da manutenção? Vinha um barco pelo Geba acima, e depois chegava ali, que já não dava mais pé, e então ali tínhamos nós de ir a buscar os mantimentos. Vim de lá em agosto, 31 de agosto de 1974. Ainda estava lá quando foi o 25 de Abril? O dia que estou o 25 de Abril, quando cheguei, vim cá passar férias, e depois voltei novamente, quando estou o 25 de Abril, quando cheguei a Beixal, tinha estado o 25 de Abril. E como é que foi receber a notícia lá? Essa também foi interessante. Eu pulava cá por dentro que não queria saber. E eu digo assim, já veio o 25 de Abril, isso já está cá do meu lado. Isso já está cá do meu lado. E então parte dos comandos não aceitavam muito bem aquilo. E então, dali, depois esteve ali um dia ou dois em Bissau, à espera de apanhar uma avioneta lá para onde eu estava, para Bafatá. E quando lá cheguei a Bafatá, já tinham passado uns 3 ou 4 dias sobre o 25 de Abril. E ainda lá há dias superiores a dizer, isto é assim, desta maneira, da outra. E disse lá para um oficial, o senhor não esteja a tapar o sol com a peneira. Pode tapar o sol com a peneira a quem quiser. Isto agora tudo é diferente. Até o senhor vai começar a comer ali do prato onde eu como. Espere-lhe para a pancada. Espero que o senhor já vai ver o que é que isto acontece. Tu tens a mania que és revolucionário e tal. Não, agora que vamos ver como é que é. Passados uns dias, estavam todos pareciam cordeirinhos. Receberam via rádio a notícia? Não, tínhamos comunicação, mas só que os que estavam nos sítios certos, os que estavam nas comunicações, sabiam que aquilo que era assim. Mas depois transmitiam para os superiores. E depois era com fonte da cor. Porque, como sabe, estaríamos aqui até amanhã de manhã a falar quem entrou nesse esquema, quem não entrou, quem concordava, quem não concordava. Uns que não eram nada chegaram a muito, outros que eram muito já não passaram dali. Isto depois foi tudo outra história, que isso também estou bem à altura disso, mas isto daríamos aqui pano para mangas. Volta em agosto? Volta em agosto, cheguei cá, lá nunca tive nada assim, cá tive logo o peludismo. Estive aí quase a bater a bota. Fui então ali a Banha Nova, havia ali o dispensário, naquela altura, com o Dr. Golão, lá apresentou uns comprimidos e então a coisa composta estava. Depois comecei aqui a trabalhar, como já tinha a carta profissional, andei aqui com de motorista, aqui em Benfica de um senhor. Ainda fui para um Pinhal, primeiro a trabalhar para um Pinhal, mas depois vim do Pinhal e integrei de motorista aí num sítio tinha uma caminhoneta, que vendia cereais, e andei aqui desde outubro, novembro até janeiro. Entretanto, tinha concorrido para uma empresa de caminhonagem, chamada a Transul. A Transul, primeiro era a Beira Rio, depois passou a Transul, que é que fazia os transportes de Cacilhas, a Almada, Costa Caparica, para a Ipisa, até Setúbal, aquela zona toda era toda da Transul, que depois passou a ser rodoviária, depois a rodoviária do Tejo, e assim sucessivamente. Que o patrão era um tal Zagalo,
também era o dono das bombas da Cova da Piedade e da Renault na Cova da Piedade. Fui, então, concorri para ali, fui lá fazer exame, já aqui de Penha, fui lá fazer exame, mas eu não podia conduzir autocarros porque só tinha carta de pesados. Tinha que ir um ano a armar carros, a armar autocarros. E estive lá um ano a armar autocarros. De noite, das 7 da tarde às 5 da manhã. Não, era por tinha que gastar um ano, das 7 da tarde às 5 da manhã. Fiz exame, fica bem. Olha, apanhei uma prática a armar autocarros que ainda hoje, noites inteiras, meses inteiros, foi desde novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, todas as noites a armar autocarros. Mas, entretanto, tinha vindo a Penha Garcia num fim de semana e encontrei aqui um senhor de Penha Garcia que era primeiro sargento da Guarda Fiscal. E ele disse-me assim, e ele estava ali no autocarro, a carregar umas coisas, naquela altura não havia carros, as pessoas andavam tudo com os transportes, e ele disse-me, então você vai para Lisboa? Vou. Então ajudei a levar as coisas, levava uma bilha de azeite, levava mais uma caixa, mais uma cesta, e lá ajudei o homenzinho a levar aquilo tudo. E quando íamos, eu ali em Castelblanca, lá me ia ajudar a compor as coisas. Então, onde é que tu vais? Eu vou à Almada, assim, onde é que vais? Vou fazer exame, vou assim, vamos ir lá para Lisboa. E ele vai direto assim, então, e tu já fizeste a tropa e tal, já vim de ultramar, até não concorres à Guarda Fiscal. E disse, olha, e já meti o requerimento, agora vamos a ver se me chamam ou não. Olha, então fazes bem, que eu estou lá e faz parte do júri. Era um chamado António Moraes, que era chamado Dr. Artur, cá Penha Garcia. E, entretanto, eu não passei cartão àquilo. Ganhava na Transul 6.300 escudos. E para vir para a Guarda vinha a ganhar 4 contos. Vinha a ganhar 4.000. E eu ganhava 6.300. Entretanto, recebo lá uma carta para ir a fazer exame. Para a Guarda. E eu digo para a minha, já tinha a minha mulher, tinha lá o meu filho, já estava a começar a estabilizar a minha vida. não, a carta veio aqui para Penha Garcia. E depois aqui para Penha Garcia o meu sogro comunicou-me, olha, tens aqui uma carta para fazer exame, assim, a Évora. A Évora? Então agora como é que eu vou pensar ali do trabalho assim? Não, eu disse para o meu sogro, olha, na altura já telefonei, olha, eu não vou. Mas vai a ter o primo um sobrinho meu que também vai a fazer exame, e dos dois daí ainda vai lá com ele e tal. Lá fomos. E até chegou ao meu trabalho e disse, olha, tenho uma certa dificuldade lá na minha terra, tenho que lá ir a resolver um problema, tenho lá ir, nem que seja só um dia ou dois. Então pronto, a gente dispensou. E eles ficaram convencidos que eu tinha vindo a Penha Garcia, fui a Évora a fazer exame. Para ir de Almada para Évora, tive de ir no dia antes. Fui lá dormir, depois fiz as provas, depois recebi o aviso em abril, em março, fins de março, se queria ir para a Guarda. Depois estava ali indeciso. Disse, então eu ganho 6.300, com o resto, recebo quase 6.600 escudos e vou ganhar 4 contos. E ainda vou fazer uma recruta. Não vou. E o primo da minha mulher chumbou. Só concorreu para o ano a seguir e entrou no ano a seguir. E eu fiquei bem. E até recebi um postal a saber se queria ir ou não. E eu disse para o meu sogro que não. E ele disse, olha, tu ficaste bem, não vais. O meu sobrinho, que ficou mal, gostava de ir. Então vai. E fui. Fui para Queluz fazer a recruta. Estive lá 3 meses. Depois acabei a recruta, como se tinha dado o 25 de Abril, tinha-se de substituir a PIDE no aeroporto de Lisboa, fizeram uma seleção dentro daqueles, daquele alistamento, daquela escola, fizeram uma prospeção e eu fui selecionado para substituir a parte da PIDE, quando tinha que acabar de sair a PIDE, lá, e então agora a escola estava a tomar conta daquilo, selecionaram uma alta mais nova e eu fui para lá. Estive lá então 3 meses, 3 ou 4 meses. Ao fim de 3 ou 4 meses, está para estar o 25 de novembro, e então, como a minha folha, graças a Deus, era invejável, fui chamado para fazer parte de um pelotão de defesa imediata no Comando-Geral. E eu digo assim, esses gajos já não me deixam parar de maneira nenhuma. Então vim para o Comando-Geral. Ali acompanhou o 25 de novembro, como me acompanha hoje a minha conta do banco. Muita gente fala do 25 de novembro, não sabe o que é o 25 de novembro. Eu posso lhe dizer, conheço o 25 de novembro como aos dedos das minhas mãos. Estive com o Ramalhianos, estive com o Jaime Neves, estive com todas essas coisas, porque eram uns documentos novos, como é Lanturas, com todos esses militares políticos, Vítor Alves, com eles todos, tivemos várias reuniões até à porta fechada, e onde eu, como militar, fazia parte um bocado da revia, mas fazia parte desse grupo. Também tinha feito ao Partido Socialista, onde eu era também já dessa área. E então, depois, fiz parte daquele pelotão de defesa imediata, para assegurar o acordalamento, tinha de ser tipo SAE, pessoas que os melhores tinham na altura, mais novos. Nós vínhamos do ultramar, vínhamos com toda essa zica. E, entretanto, depois vieram os retornados.
Então, como houve a descolonização, vieram os guardas fiscais, os polícias fiscais, que eles eram polícias fiscais, não eram guardas fiscais, eram polícias fiscais. Os polícias fiscais vieram para Portugal e então abriram a porta a quem estava cá em Portugal, pedisse para onde é que queria ir. E então o que é que eu fiz? Como não tinha muito, a vida o capital era pouquinho. E aqui na aldeia pensei que vivia melhor, vim para aqui, estive aqui 5 anos e 2 meses em Salvaterra do Extremo, na chamada fronteira terrestre que ali está com o contrabando da fronteira. Estive aqui 5 anos e 2 meses, depois o meu filho já era para ir para a escola, já estava na primária, era para ir a estudar, e então estava aqui a pedir para Penamacor, esta também faz parte da minha vida, aqui para Penamacor, e então o tenente não me quis transferir, porque eu estava há 6 anos no quadro de honra da secção da Esbareira. Como era bom para ele, não me deixava transferir. Ele disse, o senhor não me deixa transferir, leva-me embora. Ele disse, o senhor só sai daqui quando eu mandar. Então, passado poucos dias, apareceu ali um tenente-coronel a fazer uma visita de Estado-Maior e disse, que alguém tem a carta de condução e quer ir para Lisboa. Para o meu motorista, é que o meu motorista vai para um curso e já não volta. Há aqui alguém. E eu fiquei com aquela lá atrás da orelha, assim, deixa lá passar. Passado 2 ou 3 dias, liguei para uns amigos lá para o Comando Geral, onde ainda hoje tenho muitos amigos. Liguei para lá, vai ser isto assim. Tu queres vir para cá? Quero. Onde é que eu vou falar com ele? Fui lá falar com ele e disse, olha, não procure mais motorista. O seu motorista vai ser o José Claro. Está assim. Hoje é capaz de nos enrascar cá em Lisboa. Rapaz, conheço Lisboa, não se preocupe com isso, você é pessoa. Assim foi. Então fui... Porque aquilo foi passado porque aquilo demorou 8 ou 10 dias. Ao fim de 8 ou 10 dias recebo aqui uma comunicação, o tenente, quando soube aquilo, ficou pior que estragado. Hoje já temos falado sobre isso com ele também, ele ficou pior que estragado. Então cheguei lá e fui-me lá apresentar. E aqui do campo, os guardas aqui no campo, roupa mais batidor do sol, os sapatos já não assim, com pouca graxa. E eu disse para o tenente-coronel, tenente-coronel, eu não posso vir a apresentar assim, tenho aqui com a farda de gala, que a minha roupa está toda ateorada. Vais lá em cima, recebe uma farda nova. Lá recebi fardinhas novas, então estive lá 3 anos. Depois de lá estava um oficial, que era o chefe da repartição, que era um coronel, mas que a ideia dele não coincidia muito com a minha, nem o feitio. E eu não me deixava vergar, nem que fosse coronel, nem que fosse brigadeiro. Entramos ali um bocadinho em litígio. Ele tinha medo de tudo e de todos. Tinha medo dos semáforos, tinha medo porque andava com velocidade, porque não dava faixa, porque isso, porque aquilo, por causa da temperatura, porque isto, porque o vidro vai aberto, o vidro vai bem no chão, não havia vidros elétricos, era vidros à mão. E um dia ele fez-me para sacar dos carretos, vinha ali a seguir ao Caixeré, começa a subir para o Chiado, para o Camões, e ele começou ali a implicar comigo, meu coronel, olha, começa com muitas coisas e já não tenho condições psicológicas para ser seu condutor. E fica já a saber. Eu não renuncio a ser guarda fiscal, que é a minha profissão, o resto da minha vida. Mas a partir deste momento, renuncio a ser motorista de Vossa Excelência. E se me diz alguma coisa, já não levo o carro para o comando. Então levo lá o carro, que a gente chegou ao comando já conversa. Chegamos lá, entreguei a viatura, logo ali na minha frente, fui logo ali à oficina, ligou para o capitão, este gajo não volta mais a levar. E eu digo assim, olha que alívio. Ele disse, depois o outro tenente-coronel, para quem eu tinha para lá levado, disse-me assim, José Claro, pede para qualquer sítio que tu queiras ir cá dentro da guarda, porque ele, à mínima, mete-te lá dentro. Disse isso era se ele desse tempo para isso. Então o que é que eu fiz? Pedi novamente para onde eu gostava de estar, para o aeroporto de Lisboa, onde eu tinha estado a primeira vez. Então fui para lá, estive lá 9 anos e 2 meses até acabar a guarda fiscal. O dia que lá nos apresentamos, vou-lhe dar aí nomes, que é para que isto fique bem explícito, o dia que nos lá apresentamos, era um capitão Ribeiro Pinto, e então estávamos lá 9, todos a concorrer para os passaportes. E então, entretanto, entrou um senhor, que é Vílio Alves Barreira, que era do meu curso e que era primeiro sargento na altura, e ele diz-me, e diz assim o capitão, então vocês vêm aqui, todos trazem cunha. Todos querem ir para os passaportes. Andam de fada número 1, é ali é com a coqueluche da guarda, todos querem ir para ali. Todos trazem cunha, uns maior, outros mais pequena, mas não vai nenhum para lá. Vão todos a fazer sentinelas e acompanhamentos ali para o posto.
Sim. E eu já tinha tudo preparado para ir para os passaportes. O tenente-coronel já me tinha dito que ia para lá. E fiquei ali como fez com os sapatos, assim, está lixado. Eu mesmo tenho que ir para ali a malhar com o costelado. Entretanto veio aquele primeiro sargento e disse-me: estou, claro, estou por aqui, estou primeiro, estou largado. E ele vai assim: bem capitão, aqui o José Claro vai ali para o meu turno. Por logo assim, o José Claro vai ali para o meu turno. Então porquê? É do meu curso, conheço-o bem, ele veio aqui para o pé de mim, porque o José está-se embora para a Ericeira, ia precisar de um militar, e ele vai lá atrás. Bom, então vamos fazer uma coisa. Uma vez pode ser. E isso, ele pode pôr a carimbar passaporte e a falar espanhol e francês, que ele diz que isso não tem problema nenhum. Põe-o cá, não tem problema nenhum. Venha lá. E ele disse: pronto, então vamos a fazer uma coisa. Vamos a pôr aqui, fica, que sai em serviço oficial, que fica aqui a título provisório. Então eu entrei, comecei a trabalhar logo na própria da hora. O provisório foram 9 anos e 2 meses até que aquilo. Estive lá aqueles 9 anos e 2 meses e, em determinada altura, houve oficiais que me disseram, que ia dizer a certos oficiais, diziam assim: mas lá, então os senhores só me mandam a mim, é para a judiciária, é para os estabelecimentos prisionais, é para o DIAP, é para aqui, é para ali, só a mim é que me veem. E ele diz-me assim: eu é que sei quem mando. Alguma vez o Claro me pediu alguma coisa que eu não atendesse? Quando ele disser que não, é que você me tem que dizer que não a mim. Estive lá 9 anos e 2 meses. Mas estive lá muitos desde apreensões de droga, até atenção de pessoas, cadastrados de toda a maneira efetiva. Com os espanhóis, com peruanos, com toda a raça ali, toda a raça. E depois desses 9 anos? Pois acabou, e então havia a possibilidade. Quem tinha o 12º ano ia para os serviços estrangeiros, ou então quem tivesse o 9º podia ingressar na PSP. Eu na PSP não queria ir de nenhuma, nem pensar nisso, e então, ou ficar na Brigada Fiscal, ou para os serviços prisionais. E os prisionais naquela altura ainda ganhavam mais ou menos, mais que a gente. Ainda fui 4 dias a tirar um estágio ao Alcoentre. Quando falam de serviços prisionais, tem lá a televisão, tem isto, tem aquilo, tem outro, as pessoas haviam de lá ir a visitar aquilo. Que aquilo é como isso pregou aí nas redes sociais, nem nos jornais. Aquilo não é assim tão bom como muita gente pensa. E depois eu ficava lá, porque na altura eu ficava de guarda principal, e tinha acesso a chefe e ganhava já bastante mais. Mas depois, quando fui por causa da apresentação, não dava. Eu podia sair mais cedo e ali só podia sair aos 65. Então fui para a Brigada Fiscal. Fui para o Tribunal de Tiro da Alverca, onde estive 7 anos e 2 meses. Estive lá 7 anos no Tribunal de Tiro. Entretanto, de 2 em 2 anos eram substituídos no Ministério das Finanças, ao Ministério, 2 em 2 anos eram substituídos, mas na altura davam mais 60 contos por mês a cada guarda. Era muito dinheiro. Eu ganhava uns 200, que valhava uns 130 ou 150 contos, não faço a ideia, e tinha mais 60 de suplemento, por estar no Ministério. E então todos para lá queriam ir. Mas a guarda estava ao raso, era 2 anos, ao fim de 2 anos, acabou. E aquele que lá estivesse 2 anos, acho que era só ao fim de 4 ou ao fim de 6 é que podia voltar. Então fui por 2 anos. Lá fiz os 2 anos. Estava para acabar já mesmo os 2 anos e tive um bom relacionamento lá com todos. E diz lá assim a senhora, uma senhora que estava lá nas fotocópias, a receber os recortes de imprensa, e diz assim: Sr. doutor, olha, aqui o Sr. Claro também já se vai embora. E já assinava lá a correspondência do Ministério por eles e tudo. Punha o número correto. O número correto sempre. E então o Sr. Claro já se vai embora. Acaba agora os 2 anos. E diz-me assim: era secretário de Estado. E ele vai dizer: então e o senhor vai-se embora porquê? Sr. doutor, é assim, são 2 anos assim. E ela diz à dona Emília: mas perdemos aqui um bom elemento. Porque este homem é muito estável, é assim, já, vai lá. Está bem, então, está bem, eu vou pensar no assunto. Passado 8 dias, tinha uma ordem, o meu comandante cá em baixo tinha uma ordem do Comando-Geral a dizer que ficava lá até reformar-me. Fiquei lá 3 anos. Tenho 3 medalhas de bom comportamento, uma menção honrosa de secretário de Estado e um louvor de ministro. Ali estive com o Pina Moura, com o Sousa Franco, com o Teixeira dos Santos, secretário de Estado do Tesouro, e com o Nogueira Leite. Ali conheci toda a espécie. E posso lhe dizer, aprendi mais naqueles 3 anos a quase do que em toda a minha vida. Depois e voltou para
tinha negócios paralelos sempre, porque eu sempre tive... Depois, quando é que começaram esses negócios? Foi logo em 83, 82, 83, tudo com dinheiro emprestado. Mas aqui? Não, em Lisboa. Agora vamos falar desta parte aqui da Guarda. Entretanto, reformei-me, saiu um decreto. Eu estava sempre muito atualizado. Ainda hoje estou muito atualizado, não sou nenhum expert, mas estou sempre muito atualizado, tento estar atualizado. E então saiu um decreto que o Geral da Guarda dizia assim: todos os militares que tenham completado 36 anos de serviço, de efetividade de serviço, mesmo contando o tempo do trabalho e com a percentagem, podem sair e não são penalizados. E pá, dizia, espera aí, deixa-me lá ver. Fui contar o tempo, a mim dá-me 36 anos e 2 meses em julho. Fui à Caixa Geral de Apresentações, a pedir uma certidão, quantos meses lá tinha. Fui à Guarda a saber quantos meses é que lá tinha. Fui ao GES a saber quanto é que lá tinha. Tinha 36 anos e 2 meses. Então, eles estão-me a mandar embora. Se diz que quem tem 36 anos, com a percentagem, fez os descontos, indemniza a Caixa, vim-me embora com 49 anos. E a fazer 50 em outubro, reformei-me em junho. Depois dediquei-me até só já à vida do comércio. Porque o comércio começa logo em 80, é uma história um bocadinho mais curta, mas começou logo ali em 1982, eu fui daqui em 1981 e 82, a minha mulher não tinha trabalho, arranjei uma pequenina loja, traspassei-a por 300 contos, eu só tinha 60 ou 70, fui a pedir emprestado, olha, começou aquilo que começou a desenvolver, entrei a trabalhar e a minha mulher no negócio era eu cheguei a comprar fósforos ao molho, caixas de fósforos nos sacos e venderem. Vendia o açúcar a avulsos, depois começava a fazer os pacotes, o bacalhau era aos fardos inteiros de bacalhau, chegava ali à Ribeira das Náuseas, comprava 2 fardos de bacalhau e ao fim de 2 ou 3 dias não tinha logo bacalhau, mas tinha de o cortar todo. Vendia sementes para animais, uma pequena loja tinha ali agora tudo. Depois fui montando, depois fui progredindo, entretanto comprei depois lá um andar, na altura o andar custou-me 100 mil e tal euros. Não chegou a 6 mil euros, que vou vendê-lo agora para o mês que vem. Não, para este mês não, já está vendido. Custou-me 6 mil euros e pedi logo na altura mais dinheiro. Acabei por pagar o traspasso da loja e depois fui sempre a cavalgar, sempre. O negócio também sempre me sorria e depois é assim. Eu trabalhava na minha profissão e à tarde e às noites vinha a ajudar a minha mulher. Depois já fez os mercados de manhã cedo. Mas tudo em Lisboa, esses Fui em Albergue do Ribatejo. Em Albergue. E depois quando me reformei, tive todo o talho há 7 anos na Póvoa de Santiria. Okay. Num bar chamado As Bargadas. Mas depois decidi vir para Penha-Garcia em 2002, já depois de reformar, logo no ano a seguir, decidi vir para Penha-Garcia. A minha mulher não queria vir, porque levei 23 anos a viver naquele ambiente. Não queria vir para aqui de maneira nenhuma, a gente só faltou divorciar-se. Sua mulher também era de cá, de Penha-Garcia? Também, minha mulher também. Nascemos cá, batizamos, casamos, temos cá o filho, sempre cá. E então só faltou a gente divorciar-se, ela não queria vir de maneira nenhuma. E eu disse para a minha mulher, tudo o que se mete na cabeça para fazer, eu faço. Se é bem, se é mal. E há ali um filão a descobrir, e eu vou lá descobrir aquele filão. E vim. E então, eu tinha uma paixão, sempre tive desde pequeno, esta paixão dos talhos. Ter um curso de cortadura em Lisboa, e então e modernizei-me aqui depois em Castelo Branco, e fui para montar um talho cá em Penha-Garcia. E veja o que são os negócios e a ideia do negócio. E então digo assim para a minha mulher, olha, fulano tem lá um talho em Penha-Garcia, eu vou-lhe comprar o talho. E diz a minha mulher, tu sonhas, fui estar com uma tia minha, isto em agosto de 2002 ou 2003, não sei, 2003, salvo erro. Ó tia, você vai comigo ali ao talho e vai lá pedir umas costeletas ao indivíduo que lá está no talho, que é para eu pegar conversa com ele, para ver se ele compra o talho. A minha tia aqui na aldeia, vem lá de Lisboa, da Alverca para aqui, ela ficou a olhar para mim. Mas como é que é? Assim, e a Mila quer vir? Ela não manda. Ela não manda. Assim foi chegar. Então deixou ali atender 3 ou 4 pessoas. E eu digo-lhe assim, Luís, se um dia só tinha falado uma vez com ele. Luís, então tens aqui um talho, está todo jeito hoje. Mas isto aqui falta isto, falta... Porto Fritos.
salta aquilo. Pá, eu também tenho lá um talho assim, as pessoas pedem isto, não há, pedem outra coisa, não há. Tinha a mesma coisa. Ele vinha aqui só 2 dias e ia-se embora. E eu disse assim, não, isto não pode ser assim. Tinha muita gente nessa altura. E eu disse, isto tem que vir para a minha mão. E ele disse, Luís, olha, eu aproveitei para vir aqui, negócios são negócios. Eu aproveitei para vir aqui para te dizer que vou comprar ali aquela casa, ali ao pé ali para a Doutor Frederico Ventura, e vou montar ali um talho. Tenho ali um terreno comprado ali ao pé do ramal, mas aquilo está para lá embrulhado, nunca mais anexam aquilo, e então vou comprar aqui esta casa. Vou comprar os restos na Covilhã, são 6.300 contos, vou comprar a casa e vou montar aqui um talho. Isto que, amigos na mesma, cada um segue a sua vida e tal. Mas isto para os dois não dá. Dê que não dê. Para ti é que não pode dar, para mim dá, já estou reformado. Para mim está efetivo. E ele quando pensa, ele disse, então para você fazer um novo, vai vender o meu. Então quanto é que tu queres pelo talho? Mas eu não o vendo, tenho de falar com o meu sogro. Disse, então não o vendes, eu também não te venho a dizer para me o venderes. Eu não te venho a dizer para me venderes o talho. Bom, assim foi. O gajo foi para Monsanto, era aqui de Monsanto. Foi para Monsanto e fez a conversa aos sogros, fez a conversa aos sogros e à mulher, que ele tinha surgido este negócio. E então ela não queria de maneira nenhuma vender. E eu disse-lhe, e ele vai dizer assim, quanto é que você me dá pelo talho? Então diz lá quanto é que queres. Ele na altura pediu-me 9.000 contos. Já era em euros, mas falou assim, pronto, mas acho que 9.000 comprei assim. 17 ou 18.000 euros, já sei quanto é que foi, agora assim de cabeça. E entretanto, eu fiz logo uma proposta. E disse, olha, eu vou-te dar X, por no dia 15 de agosto de 2013. Luís, eu vou-te dar X. Se me deres a resposta até amanhã às 10 da noite, compro o talho. Se me deres às 11 horas, já não quero. E ele, quando foi às 9 horas, ligou-me. E ele disse assim, olha, além do que eu te disse, dou-te mais 1.000 euros. Ainda tens mais 1.000 euros e tens mais 10 minutos para me ligares. E a minha mulher estava toda contente porque ele não respondia. Como faltavam aí 5 ou 10 minutos, diz a minha mulher, estás a ver? Mas depois a minha mulher já estava satisfeita, já queria. Ela depois começou a ver que o meu entusiasmo era tanto, e ela depois já fazia força para comprar aquilo. Anda com muita entrega, ele faz assim, ele faz desta maneira, ele faz da outra. Quando foi à hora exata, ele telefonou, sinalizou, outro dia de manhã, fui à Caixa de Depósitos, sinalizei um cheque, viajei um cheque, e logo aqui a comprar-lhe o talho. Tive aqui 9 anos e 2 meses. Foram 9 anos e 2 meses de sucesso. Ganhei muito dinheiro ao longo da minha vida, mas aqui também trabalhei muito. Já fui reformado muito. Cheguei a entrar para ali às 6 da manhã e saí lá às 10 da noite. Já depois de reformado. Depois parei 2 ou 3 anos. Entretanto, ainda me sentia com muita força. Ainda fui fazer mais 5 anos ali a um café. E então depois é que me dediquei a nível profissional, dediquei-me só a comprar alguns prédios. Não tinha dinheiro para comprar gás quando me casei. E hoje, graças a Deus, já tinha demais. Já tinha mais, desde prédios e casas e muito mais. Quando volta para se fixar mesmo aqui, quais é que eram as principais diferenças entre a aldeia e eu nunca notava a diferença porque eu acompanhava a Pinhacia todos os dias. Há aqueles indícios que vão ao bordo da terra e depois, passado 10 ou 15 anos, voltam para cá. Eu não estando cá, mas eu sabia o que se passava cá praticamente todos os dias, ou porque telefonava, ou porque tinha comunicação, ou sabia o desenvolver, ou sabia... Eu, por exemplo, posso dizer que eu tinha o nome das ruas todas de Pinhacia, as casas todas, as pessoas todas, porque eu sempre estive muito ligado a isto aqui. Portanto, conhecia as evoluções, porque Pinhacia, depois havia épocas mais altas, havia épocas mais baixas, depois havia... Mas quer dizer, fui despovoando, porque as pessoas começaram a ir, por exemplo, para o Ribatejo, para a Espanha, para a França, para a Alemanha, para a Bélgica, para que as pessoas começaram muitos funcionários públicos para fora, pronto, uns para a guarda, outros para a polícia, outros para os bombeiros, outros para os correios, outros para as águas, e então começou a despovoar isto. Por exemplo, tradições, do que é que se lembra? Tradições antigas? Nós aqui ainda vamos mantendo muitas tradições. Como pode falar de algumas delas? Sim, nós mantemos, por exemplo, no aspecto do pão, mantemos a preservação do pão, fazemos, por exemplo, os comeres tradicionais, a sopa do grão, o ensopado, portanto,
o nosso rancho folclórico também aumenta muito a parte da ceifa dos trabalhos. Até, em tempos temos um rancho que era só infantil e etnográfico, mas mantemos uma direção, também temos uma associação do património, que vai preservando as coisas. Temos várias associações, por exemplo, também a Liga dos Amigos, que foi fundada em 1979, acabou de fazer 43 anos também há pouquinho tempo, onde eu fui presidente também durante 13 anos. E vamos mantendo sempre as tradições e é um povo é um povo como há poucos povos. Olha, quando este povo foi capaz de construir aquela igreja que lá está em cima, sem um cêntimo nem da diocese, nem do governo, já a menina pode ver o que é que fez. O povo da igreja construiu aquela igreja. Em que altura, lembra-se? Eu não me recordo de fazer a igreja, mas a igreja deve ter 70 anos. Foi no ano em que eu nasci, mais ou menos, é que fui nessa altura. E as festas aqui? Nós estamos sempre em festa. Aqui há sempre festa. É o que eu digo, nós somos muito dinâmicos. Olha, ou porque é a Liga dos Amigos, ou porque é o Clube de Caça e Pesca, ou porque é o Rancho Folclórico, ou porque temos aqui os nossos grandes eventos, que são as festas medievais, que são feitas 4 em 4 anos, 2 em 2 anos, e então não lhe conto nada. Eu faço parte desde o primeiro dia das festas medievais, aconselho a visitar os nossos sites e as nossas tradições, que vai ver o que é uma festa. Temos o 15 de Agosto, que é a padroeira de Nossa Senhora da Conceição, que é a padroeira de Penha Garcia, e além disso temos agora também para o mês que vem, este mês, já em junho, também uma grande festa e um grande santuário, que foi o padre João Pires de Campos, o dono aqui deste espaço, em tempos que aqui viveu, que ofereceu aquele terreno e que fosse lá construída uma capela. E então naquela capela ele era um devoto de Santa Maria de Guadalupe, e então tem ali um santuário, que é o Santuário Santa Maria de Guadalupe, em que todos os anos, de vez em quando há lá uns eventos, até casamentos, ela ouve e batizados, e outras coisas, mas nesta altura vamos sempre fazer lá uma festa, a Nossa Senhora de Guadalupe. Estas duas últimas de que falou, ainda seguem os mesmos hábitos, tradições antigamente? Sim. Mais ou menos? Mais ou menos como antigamente. Tem que é procissão, tem comissão... Tem procissão, tem confraria, tem a fábrica da igreja, tem festeiros, tem tudo. Algum prato típico aqui normalmente é a sopa do grão e o ensopada de cabra. Mas tem outra coisa, tem o arroz doce feito com leite de cabra, e a minha mulher até o faz isso, nós queremos leite de cabra, que ainda fica muito melhor. Mas o arroz doce de Penha Garcia é divinal. E depois também faz outro prato muito bom, que é arroz doce com castanhas. Esse é que é mesmo, é comer e gritar por mais. Depois temos o bolo centeio, temos as bicas dos afilhados, temos muita coisa boa. Penha Garcia tem muita coisa boa. Tem muito azeite e bom, de qualidade. Também temos lagar artesanal em Monsanto. É o que eu lhe digo, eu não vejo nada inferiorizado. Pelo contrário, eu sinto-me superior e mais à vontade do que estar na cidade. Aqui toda a gente tem médico de família. As crianças até no berçário não pagam um cêntimo, nem pagam alimentação. Ainda têm estudos de borla e propinas até o 12º ano. Já pode ver. Agora temos um serviço de saúde, que é os serviços móveis de saúde, em que temos aqui médico 15 em 15 dias gratuito. Temos um serviço móvel para levar a carta de condução, o cartão de cidadão, uma certidão, qualquer coisa, fazem-nos tudo aqui. Nós aqui temos tudo. Análise. Enquanto em Alverca ou em Castelo Branco vai para a fila para fazer análise. Nós temos aqui todas as sextas-feiras um laboratório ambulante, fazem-nos as análises aqui da parte da manhã e da parte da tarde temos-as no telemóvel. Não sentem nenhum isolamento? Não, qual é isolamento? E temos aqui e depois outra coisa, temos aqui os bombeiros dentro da povoação. Eu chego mais depressa, oxalá que não, mas eu chego mais depressa ao hospital a Castelo Branco do que se estiver nos Jerónimos e tiver que ir para Santa Maria. Portanto, dizem, estão longe das coisas, mera mentira. Porque não está, porque nós temos todas as coisas. Nós agora, o diabo seja surdo e mudo, mas nós estamos aqui. Se nós tivéssemos a fatalidade que já sou um bombeiro aqui, passado 6, 7 minutos, tínhamos aqui um bombeiro ao pé de nós. Em Lisboa não acontece isso. Aqui
O seu trabalho como guarda fiscal, porque eu fiquei curiosa. Sim. Teve aqui um período bem Garcia. Sim, O que não era muito comum, porque os guardas fiscais não podiam ficar, não era? Não, eu não estive em Benhacia, estive aqui numa freguesia perto, que estive em Salvaterra do Extremo. Não, mas depois já era permitido, a partir de 70 e de 80, a partir de 1980, depois já permitiam isso. Já permitiam ficar no local de... Sim, a partir de 1980, 81, 82 já... Mas o contrabando, nessa altura, os casos que concluíam já eram mais pesados, mais sim, organizados, sim. Eu até posso falar, por exemplo, no caso, por exemplo, quando fui a seguir ao 25 de Abril, que eu depois vim para cá ainda em 76. Ainda estava isto um bocado alvoroçado. E tive ali um caso com 2 cavalos do toureiro do Mestre Batista. E o Mestre Batista tinha mandado para a Espanha 2 cavalos. Não sei se foram 2, se eram 4, se eram 6, mas 2 perderam-se e ficaram do lado de cá. Perderam-se do lado de cá. E então eu estava para aí de serviço, vigia e via aqueles 2 animais, e fui a ver e vi logo lá cravado. Mestre Batista, disse, olha, estes cavalos são do Mestre Batista. Então agarrei os cavalos e trouxe-os para o posto. E depois a gente, pelos ferros, não era como hoje, está tudo certificado, naquela altura não estaria. E então entrou-se em contacto com ele e depois ele veio com um carro a buscar os cavalos. E justificou que eram do Mestre Batista. Aqueles cavalos, ele estava com medo que os virassem cá e ele era para pô-los em Espanha. Pôs lá alguns em Espanha, mas estes 2 ficaram para trás. No geral? Era perigoso? Não, porque o contrabando tem 2 pernas, não é? O indivíduo com o contrabando foge ele e foge o medo. Portanto, a gente também, o dever de um guarda fiscal e o meu dever que eu sabia, porque tinha passado pelas 2 situações, e o que diz o regulamento, e que sempre disse, muitos guardas fiscais é que não interpretavam isso. O que é a defesa, o que é a guarda fiscal é cumprir e fazer cumprir os regulamentos fiscais e evitar o contrabando. Cumprir e reprimir as infrações fiscais. Portanto, reprimir, não diz lá que é para apreender. Portanto, era reprimir. E depois ainda tinha sempre os conhecidos, não era? E quando a gente sabia perfeitamente que o contrabando não era de nós, que era de recursos, a gente até olhava para o lado, que era mesmo assim, tinha que ser assim. E mudou muito aqui com a abertura das fronteiras? Mudou completamente essa... Sim. Ou é a mesma relação com a Espanha? Não, foi completamente à vontade, porque até esta altura era o que estava determinado, não era? Embora o guarda tivesse mais bom ou menos bom senso, mas pronto, havia sempre aquele regulamento que devia ser cumprido, não era? Mas agora com a abertura das fronteiras, pronto, mudou. Do que é que mais gosta aqui na sua aldeia? Epá, este é muito complicado de responder, porque eu gosto de tudo. Então, do que mais gosto é a camaradagem. Os amigos. Independente de tudo, do que eu mais gosto é dos amigos. O que mais gosto é dos amigos e da família. O senhor já tem atividade política desde quando? 1968. Em 68 foi quando eu comecei a receber umas filhinhas, há 4, numa igreja, em França. Até se falava que era um padre que apareciam lá, íamos lá a uma missa de português e apareciam lá aqueles papelinhos. Quando a gente lá chegava à missa, estavam lá os papéis em que sabia o que é que os lá ponham. Até diziam que era um padre, que lá estava com o padre, e chamavam-lhe o Padre Vermelho. E então, aqueles papelinhos vinham de Argel, de Tito Moraes, do Manuel Alegre, dessa gente. Mas lá já falava nos socialistas, não sei quem, não sei mais. E depois, quando fui para a França, logo comecei lá também a escrever uns livros e a lidar, comecei a lidar com aquela malta do Partido Socialista Francês também. Por isso é que daí também veio para jantar isto, depois juntar o útil ao agradável. Ok, trouxe essa relação de lá e quando regressa a partir daí teve sempre ligação ao Partido Socialista? Tive sempre. Por isso é que a gente também é muito realizado aqui na minha freguesia, porque também é da minha família.